pessoal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me encontro feliz nessa noite, porque Deus tem sido fiel em nossa vida, tem nos ajudado, nos sustentado, e nós nos encontramos alegres em Jesus. Amém. Eu quero deixar uma breve saudação aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, que diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Irmãos, eu estava meditando nessa passagem, aqui no capítulo 7, Lucas, em apenas 7 versículos, ele descreve um dos milagres mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Lucas, ele não cita o nome dessa mulher, mas ele faz questão de dizer que ela é uma viúva. E eu fico pensando na aflição dessa mulher, porque todos nós sabemos que uma viúva naquela época ela não tinha condição de se sustentar. Ela tinha perdido o marido e agora ela está desesperançosa indo enterrar o seu filho. Mas a gente vê que Jesus, ele, quando sai da cidade de Cafarnaum, o texto diz que uma grande multidão o acompanhava. E me chama a atenção aqui o contraste entre essas duas multidões, porque a multidão que acompanhava Jesus é uma multidão que se alegra, uma multidão que tem motivo para se alegrar, porque afinal de contas está andando com Jesus, e é impossível alguém acompanhar Jesus e não ter motivo para se alegrar. Mas em contrapartida, a outra multidão, ela se entristece, é uma multidão chorosa, porque afinal de contas estavam indo enterrar o filho daquela viúva. E eu fico pensando aqui, irmãos, aquela multidão acompanhando aquele cortejo e dizendo: eu conheço o final dessa história, porque da última vez que nós acompanhamos essa mulher, o final foi sepulcro. Mas o que eles não sabiam é que Jesus ia ao encontro dessa mulher. E quando Jesus encontra essa mulher, encontra essa multidão, ele coloca a mão naquele caixão e fala: daqui não passa. E diz àquela mulher: não chores. Esse não chore de Jesus quer dizer: olha, não precisa mais chorar, porque o milagre acaba de chegar na sua vida. Glória a Deus. Não precisa mais chorar, porque eu cheguei para mudar a sua história. Glória a E o texto diz que Deus. ele coloca a mão naquele caixão, e aquele menino dá uma ordem, aquele menino levanta, e ele entrega a sua mãe. E para finalizar, irmãos, aqui no último versículo, a gente via no começo uma multidão chorando, mas eles terminam dizendo: verdadeiramente um profeta se levantou entre nós. Glória a E Deus Deus. visitou o seu povo. Ou seja, Jesus, quando ele chega numa situação, cortejo fúnebre vira culto de ação de graça. Glória a Porque no Deus. final desse texto aqui, eles acabam glorificando, exaltando, reconhecendo que Jesus, quando chega, ele faz milagre. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a